Aí nós temos outra de ferramentas, foi uma parceria com a equipe de Ana Karina, dos laboratórios de tecnologia, sobre ferramentas e produtividade de colaboração para gestor. Pode passar, que são vários, não vou falar de todos não. Essa aí é da educação inclusiva. Se vocês observarem, no começo a gente não tinha ainda um layout próprio, estava ainda meio amador, aí agora aí pode passar, agora a gente já começa, teve a do Canva, e nós vamos ter novamente do Canva. Essa foi outra parceria, essa da competência leitora, pode ir. O projeto Sebrae, que está apenas começando, nós vamos fazer um trabalho com todas as escolas dos anos finais, com algumas disciplinas de história, geografia, eu acho que ciências, para trabalhar o empreendedorismo e várias temáticas. Nós vamos anunciar isso ainda para vocês. Teve com o professor Nilo, né, falando de gestão operacional. Não, perdão, o tema foi de gestão mesmo. A gestão, como gerir, né, as escolas para os diretores. E tivemos na semana 2 semanas formativas, nós tivemos mais de 3.000 professores envolvidos, participando, que foi o do Lab+, que são todos esses laboratórios que vocês estão vendo ali embaixo, que chegaram e estão chegando nas escolas. Vai chegar agora o de robótica para os anos iniciais, tá? Vocês também vão receber, são 84 escolas que vão receber. Então, a gente teve essa formação e vamos ter uma segunda etapa. Foram 8 horas formativas nas 2 semanas passadas e nós vamos ter mais 8 horas formativas. Nós ainda estamos organizando a data. Na Bienal, nós vamos ter também oficinas dos laboratórios para os alunos, para as crianças, com os laboratórios do Lab+. Estamos organizando também para frente. Então, nós já tivemos, só lá no início do ano, né, 2.686 participantes e mais o que não foi colocado aí dessas 2 últimas semanas do Lab+. Então, pode continuar. Aí são as fotos, algumas fotos. Eu deixo aqui um convite. O nosso tempo é bem curtinho, né? Eu acho que eu já me estendi demais. Mas fica aqui o nosso convite a todos vocês para começar a refletir sobre a formação. A gente se forma primeiro para a gente e depois pelos nossos alunos. Porque quanto mais a gente aprender, mais a gente vai conseguir ensinar e aprender com eles melhor. Então fica um convite a todos vocês a conhecerem a escola de formação, a entrar em contato com a gente. E um pedido: nós vamos começar um projeto piloto, não vai dar para fazer com todo mundo, nós vamos fazer em algumas escolas específicas, com essa comunidade investigativa. Aí tem um caminho já todo estruturado de como fazer isso, tá? Que não dá para falar aqui, mas aquela escola que tiver vontade em ser acompanhada com formações dentro da sua realidade de fato, do que você precisa, entre em contato com a gente, porque nós vamos começar com algumas escolas piloto, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Bem, senhoras e senhores, após a apresentação da Thalita, a gente segue com a nossa programação do primeiro Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, mais uma vez lembrando que é promovido pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da SEDUCT, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos dar seguimento, então, à nossa programação. Neste momento, teremos a mesa redonda, a educação superior e suas interfaces com a formação de ensino, pesquisa e extensão. Participarão da mesa doutora em Saúde da Criança e da Mulher, professora da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, professora Rosali Santos Crespo, isto é, palmas, por favor. Na sequência, convido
mestre e doutora em Linguística e professora da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, convido Eliana Crispim. E completando a nossa mesa, convido ele, que é doutor em Biociências e Biotecnologia e professor também da UENF, convido Vitor Flores. Mais uma vez, duas boas-vindas a todos. Vamos então iniciar mais uma atividade e tem um microfone, mas vocês fiquem à vontade, vou levar até aí, fiquem à vontade para falar do púlpito ou das cadeiras. Quem quiser já pode se sentar e vocês podem decidir quem vai começar com as falas. Boa noite, é um boa tarde, desculpe. É um tremendo de um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A Universidade Estadual Norte Fluminense, no meu caso, né, eu venho representar o Centro de Biociências e Biotecnologia. Eu já fui coordenador do curso de bacharelado em Ciências Biológicas, do curso de licenciatura presencial e atualmente sou coordenador do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pelo consórcio CEDERJ. Pelo consórcio, atingimos 8 polos, né? 8 cidades do interior: São Francisco de Itabapoana, Bom Jesus, Itaucara, São Fidélis, Itaperuna, Macaé, São Gonçalo e Petrópolis. O alcance ou a interação do curso de Ciências Biológicas com o ensino básico, ela se dá justamente por causa dos cursos de licenciatura. Nos cursos de licenciatura, especificamente no Centro de Biociência e Biotecnologia, que foi montado inicialmente como um centro de pesquisa pura, né, trazendo pesquisadores, inclusive sem a necessidade de dar aulas de fato para cursos de graduação. Isso foi uma contrapartida que teve que ser feita. Então, vocês devem imaginar que a maioria dos professores do CBB, né, do Centro de Biociência e Biotecnologia, são pesquisadores de laboratório misto, certo? E as aulas por eles proferidas são da especialidade de cada um, porque a filosofia do Darcy Ribeiro era quem dá aula é quem faz de fato a ciência que está dando aula, né? Então seria o profissional experiente de fato naquela linha de pesquisa que está dando aula daquela matéria. Enfim, me parece que a interação que a UENF, especificamente do CBB, com o município, ela iniciou tardiamente, né? Nós temos uma relação muito forte com o governo federal e com o governo estadual, por ser uma universidade estadual. Temos parcerias, todos os professores temos parcerias e projetos em escolas dos mais diversos tipos, mas me parece, pelas estatísticas, que a possibilidade de aumentar parcerias com o município em escolas é muito grande. Só para contextualizar o que eu estou dizendo. A Carla Peçanha, minha amiga, me passou alguns dados do projeto do município nas universidades, dando bolsa. Nele, se não me engano, 22 bolsas foram aprovadas para a UF, 14 para o IF e para a UENF. Do outro lado, eu coordeno muito na pressão, eu não funciono na facilidade. Então, por exemplo, Vitor, amanhã é o último dia de entregar, então é hoje que eu trabalho para amanhã mesmo, hoje que eu trabalho. Então, eu funciono muito bem assim. Se o município de Campos me dissesse: professor, no município e nas escolas, no treinamento dos professores do município, ou no planejamento das escolas do município, ou na organização das escolas do município, ou no ensino dos alunos do município, estamos com estes problemas. Qual você pode nos ajudar a solucionar?
Então, aí, se eu não conseguir solucionar, eu chamo os colegas, especialistas. E essa conversa heterogênea, de muitas cabeças com formações diferentes, trazem soluções, por experiência nossa mesmo, trazem soluções peculiares e únicas para problemas singulares ou complexos. Pode ser que a solução seja imediata, pode ser que a solução seja um projeto para levantar dados, para enxergar o problema, pode ser que seja uma solução de outro projeto a longo prazo, de como gerenciar ou pesquisar métodos de gerenciamento para um objetivo específico de eficiência a ser atingido, educacional, abrangência das cidades, distribuição equilibrada dos recursos, identificar o ponto do recurso deve ser colocado, qual o ponto onde precisa de uma intervenção tripartita, municipal, estadual, federal, onde tem essas facilidades, onde não tem essas facilidades, o que se pode ser feito. Então, eu sei que a educação, eu que sou partidário absolutamente da filosofia do Paulo Freire e do Tarcísio Ribeiro de educação como matéria de transformação das nossas sociedades para uma sociedade igualitária, produtiva, feliz e principalmente autossuficiente e orgulhosa da cultura que ela tem. Então, quando eu cheguei em Campos em 95, ainda estudante de mestrado, passei pelo maravilhoso Nordeste, Ceará, 5 anos na Federal do Ceará, por isso que quando a Thalita, se não me engano, falou do Sobral, eu achei fantástico você falar do Sobral. Não é à toa que Sobral é referência. E pouca gente fala disso. Quando você falou disso, eu fiquei extremamente feliz, porque lá tem índices que há muito tempo só estão em subida. E o modelo, você me falou, você pescou o modelo, então já começou por pegar um modelo de êxito. E êxito não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que seja fácil, quer dizer que é um modelo que está dando resultados que se implementa durante muitos anos, perpassa muitas administrações. Educação não deve ser as diretrizes principais de qualquer legislador, de qualquer poder municipal, estadual ou federal, não pode ser desviada do seu cauce principal. Ela deve ser prioridade municipal, estadual, federal, sobre objetivos claros de excelência em crescendo, e elas não podem mudar. Ao bel prazer do partido político, ou do prefeito, ou do governador, do presidente da república, ele não pode mudar. Porque os países que não mudaram estão ali para esfregar os resultados. Coreia do Sul não se esfrega o resultado de investimento pesado na educação em 30 anos. De um país totalmente voltado para a agricultura e venda de batata e arroz, para um país que nos vende todos os nossos celulares aí, além de carros e tudo mais. Então é uma transformação na educação. Obviamente que isso tem um custo psicológico, um custo de pressão nas escolas violenta para entrar na Universidade de Seul. Né? O aluno que entra na Universidade de Seul está garantido. Os alunos de Direito da Universidade de Seul são contratados no último ano, todos eles. Os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Seul são contratados, são disputados à tapa com o melhor salário possível no último ano do curso. Assim foi um tempo atrás o curso de Engenharia de Petróleos, quando eu tive o prazer de estar numa reunião com o reitor para aprovar extraordinariamente a colação antecipada de uma turma inteira que tinha sido contratada pela Petrobras. Isso era o pior dos empregos na época. Uma turma inteira de engenharia de petróleo da UENF sendo contratada pela Petrobras, só que a Petrobras exigia que entrasse em trabalho em novembro, se não me engano, novembro ou outubro. O antigo professor Brás, na época eu participava da Câmara de Graduação, colocou na mesa e falou: se a gente aprovava, assim, claro, a gente aprova. Os meninos fizeram por merecer. Enfim. Então, eu vejo pelos poucos números que eu disse, uma possibilidade de interação das universidades, não somente da UENF, né, e dos vários setores que vocês vão ouvir
aqui da UENF com o município e as outras universidades para enxergar os problemas, tentar contribuir da melhor maneira. Não sei se vocês sabem, mas a UENF tinha no seu projeto, a UENF tinha muita coisa no projeto que não foi implementada, infelizmente. E uma das coisas que tinha no projeto eram 3 CIEPs que eram para ser destinados para a escola de aplicação. Então, quando eu penso nisso, às vezes, como coordenador de licenciatura, com certeza minhas colegas pedagogas e da área de pedagogia vão concordar comigo, quanta pesquisa não estaria sendo feita com inúmeras turmas de vários anos, com pesquisadores de ponta, em campos dos Goitacazes, refletindo essa excelência para as demais escolas e servindo como espaço de interação também. Então, veja bem que, embora a universidade esteja de pé, ela não foi concluída justamente pelo trânsito governamental entre o Brizola e o Marcelo Alencar na época. Então, por isso que eu falo com toda a dor que é saber na carne quando os projetos se mudam, né? E Darcy Ribeiro era um educador em todo o sentido amplo da palavra. Então ele não conseguia ver somente educação. Ele falava o aluno tem que ser tratado obviamente com excelentes professores, mas ele tem que ter a oportunidade onde ele estiver fazer esporte. Por isso que o projeto da UENF, além dos prédios onde ela está na frente da Alberto Lamego, era toda a parte esportiva, onde tem o Privilégio, onde tem a Arthur Bernardes, onde tem a concessionária da Chevrolet, onde está o Mondrian, onde está o Dr. Elias. Era para ser campo de futebol regulamentar, com 10 raias de atletismo, piscina de 50 metros regulamentar olímpica, 10 raias, piscina funda, 10 metros de salto ornamental, velódromo para ocupar os velocistas de ciclismo de alta performance, que é a tradição do município, e principalmente de Campos, coliseu fechado multiesportivo e quadros multiesportivos. Quando eu olhava a maquete, eu pensei, nossa, vou ficar atleta aqui. Mas não se concretizou. Qual era o lema de qualquer escola, e principalmente da UENF, era, nesse quesito, era anima sana, incorpore sana, certo? Você não trabalha educação sem ter uma prática esportiva mínima, certo? Faz parte, o corpo faz parte da mente. Se o corpo não está bem, a mente não vai trabalhar bem, enfim. Então, para não me alongar mais, senão eu vou ficar a tarde toda aqui falando, eu acho que a iniciativa da Prefeitura Municipal de Campos é elogiável no sentido de inquirir as universidades a expressar o que temos para fazer. A biologia bacharelado tem para oferecer trabalhos na área científica para valer, né? Desde passando biologia celular, microscopia, botânica e fisiologia de plantas de altíssima qualidade. Aliás, a UENF é potência internacional naquilo que for plantas. Temos produção de plantas, melhoramento de plantas, genética de plantas, bioquímica de plantas, fisiologia de plantas, fisiopatologia de plantas, agronomia de plantas. O que você conseguir pensar em plantas tem na UENF. Então, se você está no laboratório e está olhando seu capim-elefante, se vai crescer ou não na sua fazenda, tem o professor de agronomia, tem o professor de solo, tem o professor de fisiologia, tem o professor de melhoramento genético vegetal, tem o professor de genômica, tem o professor de epigenômica, tem tudo lá. E um espaço relativamente pequeno, né? Tem outras potencialidades. Então, na área de licenciatura, essa pandemia, junto com professores entusiastas de entrar em contato com a escola, se levantar dados e questionar o que está se fazendo em termos de ciência, de biologia, de genética, de biologia molecular nas escolas, geraram muitas monografias, tanto na licenciatura EAD, quanto na licenciatura presencial, que eu acho que o portafólio por onde a gente pode começar a interagir. Seria interessante, vou finalmente me arriscar a sugerir alguns eventos, justamente para estreitar mais o nosso laço entre município e universidade.
Outro dia fui convidado por um ex-aluno nosso, cuja namorada é da parte de engenharia. Tem uns eventos que estão acontecendo no município, uns hackathon de alguma coisa, que são, se eu não me engano, vários setores empresariais com o setor universitário, colocando os problemas e tentando ver como que o setor universitário vai resolver. Então, por que não fazemos o mesmo com a educação? Porque o município, o Estado, poderia dizer, vamos, universidades, vamos colocar as cartas na mesa e temos essa problemática aqui. Precisamos atingir esses níveis, esses patamares, esse nível de excelência, essa cobertura, esse ensino médio nos diversos graus de ensino. Como podemos fazer? Como você, UENF, como você, professor Vitor, pode contribuir? Como os seus alunos, o seu curso pode contribuir? Como as pesquisas das monografias dos cursos de mestrado e doutorado na área de ciências do homem podem contribuir? Então, no linguajar do laboratório é um brainstorm, né? Uma sessão de discussão e de colocar possíveis ideias e soluções para diversos problemas na mesa. E daquilo lá, aqueles administradores ou as pessoas que de fato solucionam ou gerenciam as políticas educacionais do município podem dizer, isso aqui é praticável, isso aqui é impraticável, isso aqui pode ser feito, isso aqui é muito a longo prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui imediatamente, né? Então, assim, eu acho que são muitos dos nossos grupos de interação ou de solução de problemas de pesquisa são feitos assim, se reúnem vários pesquisadores, inclusive de internet, e fazem brainstorms, ou seja, temos esse problema. O que você acha que podemos fazer, que técnico podemos utilizar para equacionar, enxergar e tentar uma solução? E aí vem especialista de várias áreas, e às vezes as soluções são muito simples, até estudantes, professor, vocês não pensaram que isso aqui pode ser olhado de maneira inversa, translúcida, e você fazer um ensaio? Diz, poxa, ninguém tinha pensado em olhar. Né? Convidar os experientes, os menos experientes, porque às vezes, por exemplo, o professor novo, com certeza, só pelo fôlego dele, vai enxergar possibilidades que o velho, já quase aposentado, não vai enxergar. Provavelmente. A experiência do professor mais velho, quase aposentado, óbvio, é inegável. Ele tem que estar lá e tem que ser preservado justamente para isso, para tentar passar isso para os jovens professores. Mas, então, assim, é um privilégio, vamos conversando a respeito daquilo que for necessário para resolver os diversos pontos que forem levantados. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer enorme. Eu costumo dizer que eu acho que a gente nasce professor, né? Porque professor está no sangue da gente. Eu sou filha de professora, enfim. E isso me ajudou muito a crescer e a gostar da área da educação. Me chamo Rosalie, eu sou psicóloga de graduação e dentro da área da psicologia, eu peguei a licenciatura da psicologia e comecei a atuar na educação. Aqui tem várias pessoas que eu conheço, pessoas que conviveu comigo durante muito tempo numa outra instituição de ensino, então me sinto muito confortável em poder falar com vocês. Meu sobrenome é Stoy, não é isto é, mas eu nem me importo com isto é, contanto que não me chame de Caras, é muito bom, porque Caras é uma revista só para ver, é uma revista de fofoca boa pra caramba, mas como eu estou na área da educação, eu prefiro uma área de um pouquinho de pesquisa e a Isto É traz ainda um pouquinho de artigo científico que é mais agradável. Mas eu não me oponho por isso. Mas o meu laço familiar com Campos, eu sou campista, meu sobrenome é Crespo, do meu marido que é Stoy, mas eu me sinto assim muito confortável em estar na minha cidade, poder falar de educação na minha cidade. Bom, eu queria refletir um pouquinho com você, já que o nosso tema é um tema que liga as interfaces. Eu queria falar um pouquinho sobre o aluno que nós recebemos na instituição de ensino, lá na UENF. A UENF recebe aluno do país inteiro.
Então, nós temos o privilégio de poder avaliar como está a qualidade da educação no nosso país através dos alunos que nós recebemos. E já que nós estamos na área pedagógica, a professora Eliana vai falar mais especificamente sobre isso, estar naquele lugar refletindo sobre a educação que nós temos e a educação que nós pretendemos ter para minimizar as desigualdades e preparar uma nação para ser uma nação culta. Me incomoda muito quando a gente chega em algum lugar e a gente fala que nós somos brasileiros e educadores e eles falam que nós somos um país em desenvolvimento e que não temos uma trajetória, não é, tão especial na área de ensino, na área da educação. Isso incomoda muito nós que somos educadores. Então é muito importante trabalhar com essa atenção sobre o aluno que nós recebemos e que tipo de trabalho nós precisamos fazer com esse aluno que vai fazer uma graduação, mas ele vai sair dali e vai direto para uma escola. Na UENF eu trabalho no curso de pedagogia com a disciplina de psicologia da educação. Então é muito importante porque é esse aluno que mostra para a gente onde nós precisamos melhorar. E ele é uma alavanca, porque faz com que nós possamos pensar e repensar nos conteúdos das nossas emendas, no nosso PPC, para refletir sobre que educadores nós estamos formando. E é muito importante a gente também trabalhar dentro desse investimento, né? Porque eu acho que a educação não é uma coisa que acontece ao acaso, a gente tem que aprender a investir, porque impressionante, gente, é só falar aluno é aluno em todo lugar. É igual, não adianta estar na graduação, a Thalita sabe disso, né? Thalita, cadê você? Thalita sabe disso, né? Gente, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade, todo mundo corre para apresentar os trabalhos que os benditos professores pedem e não dá tempo, a gente tem casa, comida, papagaio, periquito, cachorro, a gente tem tudo isso para dar conta e ainda tem que dar conta do material da escola. Não muda. Em todo lugar nós seremos as mesmas pessoas. Estaremos enfrentando as mesmas dificuldades, mas a gente precisa saber qual é a qualidade do produto final que nós vamos ter. Essa tem que ser a nossa meta número 1 em se tratando de escola. Não vou me alongar muito, vou falar muito pouco, mas eu queria destacar a importância de trabalhar com feiras de ciências, trabalhar com encontros, né, nas instituições, para que o aluno, nas instituições de ensino superior, para que o nosso aluno tenha aspiração, né, ele possa aspirar voos maiores, porque se a gente for olhar pela necessidade do trabalho, necessidade de ganhar dinheiro, a gente não vai correr para a educação, claro, mas a gente precisa se empenhar na nossa formação profissional. E o governo está preocupado com isso também, né? Eu, quando entrei na UENF, eu vi um programa interessantíssimo chamado PARFOR, que é um programa que aperfeiçoa o docente. O que é isso? Você é professor e quer fazer uma graduação. Você tem uma vantagem, né, para estudar na universidade, o governo valorizar o seu desempenho e vai te qualificar, te dando a oportunidade de fazer uma graduação. Então, assim, a grande maioria dos professores que aparecem lá para fazer o PARFOR são pessoas que têm, assim, um desejo muito grande de se melhorar enquanto professor e fazer alguma coisa pela educação do nosso país, principalmente pela sua própria escola. Então, isso também é muito importante. Então, os estágios possibilitam que o aluno vá até a universidade, mas também favorece a entrada da universidade na escola, para que esse aluno conheça quais são os cursos e o que cada curso faz, o que cada curso oferece para quem quiser cursar.
Então, essas feiras de ciências, elas são importantíssimas e nós gostaríamos de pedir a vocês que vocês continuassem com ela. A gente sabe que a pandemia distanciou muitas coisas, né? Nos distanciou muito, mas essas feiras de ciências são importantíssimas, porque quando nós somos convidados para ir até as escolas e cada universidade tem seu estande e tem um representante de cada curso, nós olhamos nos olhos dos alunos e nós vimos a vibração que eles têm quando recebem a informação, né? E pergunta, e questiona como é que é isso, como que faz aquilo. E isso é muito bom, porque é mexer, né? E remexer com a forma de pensar o crescimento criativo, inovador, investir naquilo que eles têm como perspectiva de futuro. Então é muito importante essas feiras de ciências. Mas eu vou deixar minha fala final para falar de um projeto que hoje eu coordeno. Já trabalhei muito tempo com crianças, com adolescentes e hoje eu trabalho com idosos. Eu achei muito interessante quando o professor ontem chegou e me perguntou assim, mas você vai trabalhar com idoso, você vai falar o quê no fórum, né? Eu falei, não sei, você está me convidando, né, professor? Mas eu vou falar o que eu digo sempre. Eu acho que nós vivemos num país muito desigual e nós não valorizamos muito a cultura de quem já passou, né? De quem se aposentou, e nós perdemos muito com isso, porque nossos valores são sempre para frente, mas a gente não para olhar o processo de quem já construiu, e o que nós vivemos hoje foi construído por um grupo de pessoas que deu muito valor e que batalhou muito para tentar conquistar. E como a gente pode adequar e unir as gerações e tirar proveito do aprendizado de cada geração para dar continuidade a esse aprendizado. Tanto no mestrado como no doutorado e na graduação, eu trabalho com os alunos, e assim, eu tenho alunos de 18 anos, né, que faz ciências da computação, trabalha comigo no programa da terceira idade. Tem alunos que têm 30 anos, que estão na pós-graduação e são pesquisadores e trabalham no programa da terceira idade, e é muito interessante. Eu vou contar só uma experiência rapidinha, porque eu acho que dessa experiência dá para vocês imaginarem aquilo que a gente faz. Começando o programa da terceira idade, chegou um grupo de senhoras na minha sala e virou para mim e falou assim, conversando, elas falaram assim, eu queria tanto aprender a mexer nisso. Eu falei, nisso o quê? Era o computador. Aí eu falei assim, mas é fácil. Não é, imagina, Deus me livre, isso aí é um monstro pra gente. Eu falei, mas não existe monstro. Monstro é só na cabeça da gente. Aí, esse foi o primeiro contato. Eu já sabia que o contato seria estendido, né? E aí eles começaram a me perguntar como é que seria muito difícil, se eles poderiam aprender. É difícil, mas a gente já está mais, a gente está com 60, né? Então assim, é muito difícil a gente com 60 anos parar para aprender uma coisa nova. E eu sempre digo para eles, eu tenho 61, então, para mim, né, aquilo que me dispõe a aprender, eu corro atrás e aprendo. Então, não tem o menor problema. Enfim, conseguimos um laboratório de informática e eles foram aprender a mexer no tal monstro chamado computador. Na primeira semana, quando eu cheguei no laboratório, eu procurei alguém que pudesse instruí-los, né, um aluno bolsista para estar com eles. Eles me disseram assim, eu olhei, tinham 3 numa máquina só, 2 numa máquina só, raramente tinha 1 numa máquina só, num computador. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, por que será que eles querem 3, né? Tinha uma aluna de pedagogia que era mestranda, me orientando, e aí eu cheguei para ela e falei, Márcia, por que tem 3 no computador, se tem computador sobrando? Não sei, Roseli. Eu acho que elas querem estar sempre juntas. Falei, será que é isso mesmo? Então, assim, é o problema que o professor Vildo trouxe, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos observar para ver se é isso mesmo?
E aí o que a gente descobriu? Elas não sabiam escrever. Portanto, uma que sabia escrever sentava e escrevia o que as outras queriam. Aí eu virei para a aluna, que é pesquisadora, que tinha que fazer o mestrado dela, e falei: você tem um prato cheio para sua pesquisa. Foi a pesquisa dela de mestrado e a tese de doutorado. Ela criou uma tecnologia nova de alfabetizar, que a gente botou como letramento através do uso da tecnologia da informação. Foi ótimo. Claro que não é tão fácil assim, né? Com toda a dificuldade, mas com todo jeitinho, em 1 ano e meio, elas escreviam poesias. E isso foi uma gratificação muito grande, porque a gente viu na tese da Márcia as poesias que foram escritas para ela. Mas assim, o dia que o mouse, a setinha, saiu da tela, uma disse assim: meu Deus, eu quebrei o computador, meu Deus, como que eu vou pagar esse computador da UENF? E aí a gente olhou, o que houve? Eu quebrei a máquina. Como quebrou? Ah, saiu a setinha da tela. Eu só consigo puxar o mousezinho, a setinha volta para o lugar. 1 mês depois, eu voltei à sala, no laboratório, e ela me disse assim: peraí, Rosalie, deixa eu minimizar a tela. Eu falei: opa, minimizar a tela? Passaram-se alguns dias, eu voltei: ai, peraí, deixa eu tirar meu pendrive, deixa eu salvar meu pendrive e tirar meu pendrive. Eu falei: nossa, né? Me deu a maior dor de cabeça. Eu fiz um projeto, um edital do MEC e comprei um pendrive para cada um e foi o presente de Natal. Elas ficaram felizes, mas felicíssimas. Depois, escrevemos uma carta para uma determinada loja, eu vou fazer propaganda, mas a gente conseguiu que eles comprassem notebooks a preço de custo para a loja e pagando em 12 vezes. E foi assim, uma vitória para eles, porque cada um tinha o seu próprio computador e ainda tinha o pendrive que eles faziam a festa. Bom, para isso, nós precisamos contar com os alunos da Engenharia da Computação, né, que foi assim maravilhoso. Tinham entre 18, 19 e 20 anos, junto com todo o público de idosos, e eles se fartavam de alegria, de experiências, de conhecimento, uma relação de troca muito boa. Ficaram como até alunos voluntários, fazendo parte do projeto e nos dando esses produtos, chamados livros, que vão constar nas nossas bibliotecas como fonte de pesquisa de experiências que foram realizadas num projeto de extensão da universidade. Então, assim, todos esses eu apenas organizo, mas todos eles são escritos frutos de pesquisas que são desenvolvidas dentro do programa da terceira idade. E aqui a gente viu o quanto essa integração entre gerações dão frutos, promovem o conhecimento, despertam o conhecimento e colabora para uma sociedade, para a criação de uma sociedade mais justa. Porque um povo sem passado também é um povo sem futuro. Se a gente não valorizar o aprendizado que já foi trazido até nós, dificilmente nós vamos deixar heranças. Então, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês e agradecer e convidá-los para visitar a nossa universidade quando quiserem contar com o nosso apoio sempre. Obrigada. Vou ficar aqui também. Boa tarde a todos e todas. Agradeço imensamente ao convite. Eu estou aqui substituindo não, né? Agregando aí o professor Carlos Henrique Medeiros, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem. Eu também faço parte desse programa
e também somos colegas do mesmo laboratório, que é o de Estudos de Educação e Linguagem, que a professora Rosali também faz parte, e o Vitor também é o nosso colega de instituição. Bem, atualmente, né, já falaram um pouquinho da minha formação, apesar, né, de ter um mestrado e um doutoramento disciplinar, né, em linguística, eu sou formadora também de professores, né, fui formadora de professores durante 20 anos e 13 anos na formação em nível médio. Fui professora da rede estadual de educação, também atuei em prefeituras, né, eu sou do Rio de Janeiro e vim morar aqui no interior noroeste, mais especificamente do estado do Rio de Janeiro, e comecei as andanças aí e também tenho a formação, fiz o curso de licenciatura em letras, mas anteriormente eu era bacharel e depois enveredei aí pela área de formação de professores. E atualmente estou na UENF como professora também do curso de pedagogia, né, nas disciplinas conteúdo e metodologia do ensino de língua portuguesa, educação infantil, também voltada para a questão da escrita e da leitura. E aí começa a minha trajetória e o lugar em que me encontro para falar da educação superior e suas interfaces com a formação de ensino, pesquisa e extensão. Quando nós ingressamos, né, anteriormente, como eu falei anteriormente, fui professora tanto das redes municipal e estadual, né, como professora da educação básica, não dos anos iniciais, né, por conta da minha formação. Atualmente estou me tornando pedagoga, faço um curso à distância em pedagogia, né, estagnei um pouquinho nos módulos por conta das demandas de trabalho, mas já estou em fase de conclusão, que eu entrei com segunda licenciatura e atuando no curso de pedagogia. E então, até então, enveredando pela questão do ensino. E a minha formação, né? Eu me doutorei, mestrei, doutorei e enveredei aí para a pesquisa. Então, mesmo trabalhando na educação básica, eu já trazia toda essa trajetória voltada para a pesquisa. E entrando na universidade, quando nós ingressamos na universidade, nós temos que dar conta do tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Nós atuamos tanto nos cursos de graduação, né, que é dividido em licenciaturas e bacharelados, e nos programas de pós-graduação. No Centro de Ciência do Homem, que eu faço parte, nós temos 3 programas de pós-graduação, que é o Cognição e Linguagem, que eu atuo, o Políticas Sociais, que também é um programa interdisciplinar, né, apesar das nomenclaturas, né, Cognição e Linguagem, nós recebemos profissionais de diferentes formações, professores, né, nós temos aqui professores da rede, inclusive, né, que fazem os seus mestrados e doutorados com a gente. Temos também o programa de Sociologia Política, e o programa de Sociologia Política, que faz parte desse centro, ele já é disciplinar, né? Aí ele já tem uma formação, né, para você ingressar nesse programa, você já tem uma formação mais, né, com uma adesão a determinadas linhas de pesquisas que exigem uma formação mais fechada. Mas no caso dos nossos programas, Cognição e Linguagem e Políticas Sociais, eles já permitem, né, uma diversidade muito grande de formações e, consequentemente, de frentes de atuação. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente desenvolve, né? No caso das licenciaturas, na UENF nós temos 5 licenciaturas, né? O professor Vitor aqui da Biologia, eu e a professora Rosali do curso de Pedagogia. Atualmente, eu estou na coordenação de curso, né? Eu coordeno tanto o curso presencial, com a sede na UENF, quanto o curso em EAD, que nós somos uma das instituições consorciadas do CEDERJ. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Fundação CCERJ, consórcio CEDERJ, e a UENF está entre essas instituições consorciadas. Então, atualmente, eu estou nessas 2 frentes, coordenando tanto o curso em EAD quanto o curso presencial. E como foi falado aqui, né, pelos meus colegas, a gente sempre procura agregar, dar conta desse tripé, né, na questão da formação, as licenciaturas falando especificamente da formação de professores, a questão da pesquisa que norteia, não somente porque a UENF é composta de doutores, então, consequentemente, a pesquisa
é uma realidade dentro da universidade, né? Assim como foi apresentado aqui em diversos exemplos práticos, né? Como se dá esse olhar do pesquisador dentro desse processo formativo. Eu falo desse lugar aqui de formação de professores, mas mesmo os professores que atuam na formação em bacharel, ele também cumpre a questão do ensino, ele cumpre a questão de formação, né? Mas como aqui o nosso público, a maioria, né, acredito, né, são professores, para você entender essa transitação, vocês também fazem pesquisa em seus locos de trabalho, né, que são as suas salas de aula. Né? A partir do momento que você se encontra dentro da sua realidade de sala de aula, você está o tempo todo observando, né, anteriormente, você passa ali pelo percurso do planejamento, quais são os conteúdos, né, que serão selecionados e elencados para você dar conta daquele processo formativo naquela determinada modalidade, nível, não é verdade? Né? Ano de escolaridade daqueles determinados alunos. Você vai vendo que o seu aluno, ele não é homogêneo, né? Ele é heterogêneo, ele faz parte de uma diversidade e não tem como nós deslocarmos, apesar de fazermos parte de um sistema de ensino, no caso municipal, a gente precisa estar atento a que contexto, quais os contextos em que meus alunos estão inseridos. Essa escola, a própria Thalita retratou, né, essas diferenças entre as escolas periféricas, as escolas mais centrais, né? A gente vê que os perfis desses alunos vão se diversificando, até mesmo em relação aos próprios horários, né? Os alunos que frequentam a escola já observaram, obviamente, né? Você tem uma clientela na parte da manhã, você tem uma determinada clientela na parte da tarde, e assim sucessivamente. Isso tudo, essas variáveis, né, contexto social, faixa etária, escolaridade, todas essas diversidades, elas acabam atravessando todos os nossos planejamentos, apesar da gente ter uma essência em relação àquilo que nós adotaremos e transcorreremos ao longo desse processo formativo, a gente vê que tem essas variáveis inúmeras que precisa o tempo todo nós, professores, darmos conta. E isso também não é diferente na formação de ensino superior, né? Como foi falado aqui, a gente recebe aluno de diferentes contextos sociais. A UENF, em especial, nós temos 40% dos nossos alunos são cotistas, né? Tem uma condição socioeconômica, além das cotas raciais, né? Tem a questão socioeconômica, que é bastante peculiar, né? Dentro da nossa instituição. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Então, da mesma forma, né, que a gente agrega esses eixos, vocês também agregam. E quando a gente vai para a extensão, é justamente o quê? A escola, ela faz parte da sociedade, ela não está deslocada do contexto em que ela está inserida. Durante muito tempo se tinha essa ideia. Olha só, quando o menino entrava dentro da escola, é como se a escola ela fosse uma sociedade à parte. Não, gente. A escola é a sociedade. E a missão da escola mor, vamos colocar, é o quê? É a social. Não é verdade? Que missão é essa social que eu desloco a escola da realidade, do entorno, não é verdade? Das particularidades, das especificidades do meu alunado. Como assim? Né? Então, houve, né, determinadas fases e momentos da própria história da educação brasileira em que a escola foi entendida como um lugar à parte da sociedade. Não, gente. A escola é a sociedade. É na escola que esse menino ele vai entrar e ali todas as frentes, né? A gente dentro da linguística fala dos léxicos. Eles estão com as entradas lexicais todas abertas. Quer dizer, eles estão vislumbrando o mundo sobre uma perspectiva desse ensino quê? Formal, desse ensino sistematizado, desse ensino que tem uma série de parâmetros e de princípios que nortearão toda essa formação. Então, quando a gente fala que a escola ela tem uma missão social, que ela tem um papel, que ela tem uma função, né? Quando a gente fala que a escola é um lugar de sonhar, né? É um lugar de errar, é nesse sentido
que a gente remete a essas frentes em que a gente está entendendo que escola é essa, né? Qual é o seu papel, qual é a sua finalidade. E falando aqui, que escola é essa que nós, né, habitantes aqui da cidade de Campo dos Goytacazes, e acredito que tem outras secretarias aqui, tem professores de outras regiões que eu vi aqui, dentre os colaboradores, né, da região, não é verdade? Que escola é essa? Qual é a concepção de escola que nós entendemos atreladas às realidades em que fazemos parte? Essa é a primeira questão. Depois entra, né? Essa escola faz parte de uma engrenagem e essa engrenagem ela se constitui de quê? Então, por exemplo, o fato de estarmos aqui é uma forma da gente estar pensando a escola que queremos, a escola que precisa ser revisitada, né? A escola que precisa ser repensada. Na minha fala anterior, eu falei que o protagonista, a escola tem uma missão social, o protagonista é o homem, é a criança. O homem, a criança, falando da criança, é parado no lugar, é parado no espaço, é parado no tempo? Não. Se a escola é a sociedade, se a escola tem esse papel social, então, consequentemente, ela tem que acompanhar todo esse processo evolutivo e, consequentemente, formativo de seus protagonistas. Né? Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, num evento dessa natureza, é nesse sentido aí, né? Que a gente tem que sair dos nossos lugares, promover o movimento e pensar nessas frentes que aqui foram colocadas. Ó, educação, conhecimento, inovação, conectividade, criatividade. A gente vê que, na verdade, esses conceitos, eles não estão desarticulados. Pelo contrário, eles fazem parte do mesmo bojo aqui, entendeu? Apesar, né, da gente for adentrar em cada uma dessas perspectivas, a gente vê que, na verdade, elas estão o tempo todo o quê? Estabelecendo essas interfaces. E o processo formativo é isso, é essa interface, é essa interação. Outra, quando se fala que a escola ela tem essa missão social, que ela é a própria sociedade, né? Só que ela vai oportunizar o quê? Esse conhecimento sistematizado, esse conhecimento institucionalizado, né? Em que o indivíduo entra, porque o tempo todo nós passamos pelo processo educativo. A primeira forma de educação que nós recebemos é dentro da nossa casa. A primeira forma de sociedade do indivíduo é o quê? Na sua família, quando ele nasce. É a primeira experiência, né, teoricamente, categoricamente, prototipicamente, que esse indivíduo passa. Quando ele abre a sua porta da sua casa como um todo, aí ele começa a fazer parte de uma coletividade e começa aí esse percurso, essa formação, essa amplitude cultural que até então era dentro de casa, dentro do muro, né, da sua casa, dos seus entes, das pessoas que ali participavam, né, dessa composição familiar, social, primeiras formas, né, sociais que o indivíduo passa, e ele abre a porta da sua casa e toma a sociedade como um todo. E o mesmo acontece com a escola. Ele estava fora da escola, mas a escola é a sociedade, e ele faz parte dessa sociedade. E o que é viver em sociedade? É interagir, é se relacionar, é experienciar, é troca. E quando o indivíduo ele entra para a escola, o que acontecerá? Ele vai ampliar todas essas experiências, todas essas realidades diversas às quais ele representa, dentro do contexto institucionalizado e sistematizado que se chama escola. Entenderam? Como não tem como a gente desvincular uma coisa da outra? Claro, cada um aqui tem as suas formações específicas, mas a gente não pode pensar nessa perspectiva disciplinar, eu dentro da minha cadeira, dentro do meu conteúdo, né? Daí a importância da gente pensar nesses elementos, pesquisa, ensino e extensão. Então, vocês estão vendo que o que vocês fazem, né, nos anos iniciais, nos anos finais, né, a educação básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, é o quê?
vem da educação infantil até o ensino médio. O município, ele atende o quê? Anos de educação infantil, anos iniciais, e alguns ainda mantêm os anos finais de formação. Não é verdade? Que até então era voltado para o Estado e hoje o Estado, né? Mas a gente sabe que muitas prefeituras, né, já dão conta até os anos finais do ensino fundamental. Né? Aqui na cidade de Campos a gente tem a FAETEC, por exemplo, o Instituto Aldo Laerte, né? Que a gente tem lá desde a educação infantil, apesar, né, de ser uma organização estadual, uma instituição estadual, ele ainda mantém todo esse processo formativo, né? Ali, inclusive o curso de formação de professores em nível médio, né? Muito bem. Então, o que eu quero exemplificar para vocês, apresentar para vocês, é que apesar de nós estarmos dentro da universidade, a universidade, ela também faz parte da sociedade, assim como a escola. E ela também é entendida como uma escola, né? Como uma forma social também. Ela tem esse papel social, né? O que vai diferenciá-la é o quê? Os degraus, né? Desses formadores, dessas respostas, né? Mas nós recebemos ali pessoas de diferentes naturezas, de diferentes formações, de diferentes composições sociais, e nós, né, precisamos estar atentos a todas essas particularidades para realmente, né, ver de que forma esses profissionais que são formados dentro desse âmbito universitário e, consequentemente, entrando dentro dessa categoria de ensino superior, irá impactar e refletir dentro, né, dos seus respectivos contextos sociais. Então, aqui a UENF, na cidade de Campos, por exemplo, como tem aqui outros municípios, ela tem uma importância maior aqui, principalmente falando na formação de professores, né? Licenciatura em Química, Física, Matemática, Biologia e Pedagogia, que atende especificamente a educação infantil e os anos iniciais da educação básica. E os pedagogos ele tem uma formação muito ampla, né? Vocês sabem que a pedagogia, ela tem trânsito em diversas áreas, além da escola e além da sala de aula, por exemplo, né? Nossos formados, licenciados, eles atuam na gestão, atuam nas coordenações, atuam nas orientações, né? Nas salas de recurso, além da aula mesmo, propriamente dito, né? Então tem uma importância aí de suma importância. Então a gente vê o quê? Que todo esse processo formativo, ele demanda o quê? Planejamento. Esse planejamento, ele não é engessado, não é estático, né? Mesmo porque a gente está falando de formação e, consequentemente, a formação ela não é estanque, como a própria Thalita trouxe, né? Essa escola de formação aí é para realmente a gente repensar o que é formação continuada. Formação continuada não é após. A formação continuada é o quê? É o processo. Então, desde o primeiro momento, por exemplo, que esses meninos eles ingressam na escola, né? E esses professores atuam dentro dessas escolas nesses anos iniciais, eles já estão promovendo, né, e vendo todo esse cenário, fazendo todo um diagnóstico em que ele precisa estar atento para ele dar conta dessas realidades diversas, para ele dar conta dessas especificidades, além da própria questão do desenvolvimento da sua região, da sua realidade, da sua escola, do contexto que está inserido e do seu país. Porque quando se fala de educação, a gente está falando o quê? De desenvolvimento humano. Então, se a gente está falando de desenvolvimento humano, não é conteúdo pelo conteúdo. Não tem como eu falar de planejamento e não ver que meu planejamento ele precisa o tempo todo ser repensado, ressignificado, de acordo com as realidades e com o público-alvo que eu demando, que eu insiro. A mesma coisa acontece na universidade, no ensino superior, né? Nós recebemos alunos de diferentes perfis.
E esses perfis, e nós como formadores, a gente precisa estar atento, né, a todas essas particularidades e especificidades que caracterizam esse público-alvo para a gente poder viabilizar o quê? O conhecimento, o processo formativo. Hoje, por exemplo, na questão das licenciaturas, falando mais especificamente da licenciatura, nós passamos por um processo de reestruturação, que foi a Lei 13.004, né, de 2014, do Plano Nacional de Educação, que tinha a meta 12. A meta 12, hoje a gente, nesse processo de reestruturação das licenciaturas, além de ter se ampliado a questão da prática, né, como vocês sabem, todo curso de formação tem que promover o quê? O diálogo, teoria e prática, correto? Então, se vislumbraram que os cursos de formação de professores ainda não tinham a carga prática, mesmo tendo os estágios, que é outra questão, né, estágio dá uma outra discussão, que precisavam ampliar a sua carga prática nos seus cursos de formação. Então, todos os cursos passaram por esse processo. Tinha a lei de 2012, depois passou para 2015 e depois promulgou-se para 2019. Né? Ainda teve essa gordurinha aí para os cursos de licenciatura se readequarem. Aí tem aquele tempo máximo de integralização de tempo das licenciaturas, e todas as licenciaturas, né, os cursos de formação de professores, foram obrigados a ampliar a sua carga prática, além do estágio, nas suas formações. E agora, como meta 12, né, do Plano Nacional de Educação de 2014, que foi chancelada e homologada em 2018, né, e agora deram mais uma gordurinha, né, até dezembro deste ano, nós teremos que, além dessa prática que já foi revista, além da carga de estágios, fazendo realmente esse real diálogo entre a teoria e prática, a gente também vai ter que fazer o quê? A inserção da extensão. Apesar de nós, enquanto universidade, já estabelecermos essa relação entre esse tripé, a gente agora também, nos cursos de formação de professores, a gente vai ter que inserir a extensão dentro desse processo formativo, tá? É justamente o quê? O que seria essa inserção de extensão na carga formativa do professor? É justamente isso que eu falei anteriormente. É você pensar a escola, a universidade, como sendo parte desses contextos sociais, dessa sociedade. É realmente você dar esse feedback, dar esse retorno. Não tem como você entender universidade, entender escola, deslocada dos seus contextos. Entenderam? Então, além, né, dessa carga prática, dessa carga de estágio, né, fazendo todas essas inter-relações, pesquisa, ensino, a extensão, ela também vai agregar a formação do professor, que vocês já fazem muito bem. Né? Quando você dá, quando a sua escola ela faz parte ali daquele bairro, daquela cidade, e você começa a ver, né, não só por meio dos números, né, dos IDEBs e etc., mas você começa a ver de que forma, né, e quais os alunos que você começa a formar, você, de uma certa maneira, você já está, o quê? Dando um feedback do trabalho que tem sido desenvolvido, né, desse percurso formativo que você tem desenvolvido dentro das suas realidades. E a mesma coisa é a universidade. Né? O nosso aluno, o nosso futuro professor, ele já vai, desde a sua formação inicial, já começar, né, a pensar, a motivar, a ser estimulado a levar em consideração o entorno aí, né, desse processo formativo. Eu acho que era isso que eu precisava falar. Teria muito mais aqui para falar para vocês. Estou aberta aqui a perguntas. Nós temos diversos cursos de extensão, que é uma oportunidade, né, de vocês, enquanto escolas. Nós temos o projeto Conhecendo a UENF, né, o Vitor tocou aqui, que é um projeto belíssimo. A gente leva não somente alunos do ensino médio, né, que estão pensando, né, como é que vai dar continuidade aos estudos, mas também as crianças. É só agendar, tem na nossa página,
no site da UENF, as escolas que desejarem levar os alunos para conhecer a universidade, né, como ela funciona, os laboratórios, já é uma forma de você, desde os pequenininhos, já vir vislumbrar, olha aqui, ó, essa formação continuada, né, e ver que é possível sim. Né? Nós já tivemos experiências em que os alunos ali no entorno, eles não conheciam a universidade, eles só viam a universidade como para entrar numa empresa para prestação de serviços, mas não como estudante. Aí eles até falavam para a gente, mas tia, a gente pode estudar aqui um dia? Claro! E eram escolas do entorno ali da universidade, olha só. E por meio desses projetos, dessas ações, né, esses alunos começaram, né, hoje a gente tem muitos alunos daqui da cidade de Campos. Eu, particularmente, quando cheguei à universidade, o que a gente via eram alunos de outros estados, até mesmo, estudando na UENF, do que propriamente moradores aqui próximos. Né? Então, os projetos de extensão, gente, é uma forma também de vocês levarem a universidade às suas escolas. Tá legal? E ver, né, e já incutir aí, né, na verdade, incutir nos seus alunos, desde as criancinhas, que o conhecimento, que o estudo, ele tem uma continuidade e pode levar muitos a vislumbrar, né, outras possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Obrigada. Bem, eu agradeço imensamente em nome da organização do evento a todos vocês que participaram aqui de mais uma atividade do nosso primeiro Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Gostaria de saber se alguém tem alguma observação a fazer. Não. Algum questionamento? Eu vou pedir a Ludmila a gente faça essa pontuação, por gentileza. Essa foi a mesa redonda com a temática Educação Superior e suas interfaces com a formação de ensino, pesquisa e extensão. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogéria, eu sou do município de Quissamã, sou professora orientadora de uma escola municipal de 6º ao 9º e professora de Biologia do ensino médio de uma escola estadual. Eu até estava conversando com um colega que a questão é a seguinte: nós que já somos formados há um tempinho, a gente fez aquele antigo normal, né, o curso de formação de professores do ensino normal. E geralmente a gente começa a trabalhar com pequenos. Eu trabalhei muitos anos com os pequenos, depois fiz curso de licenciatura e fui trabalhar no ensino médio. Trabalho também com o 6º ao 9º. E o que a gente observa é quando um professor, que ele hoje faz, né, no ensino médio, curso de formação geral, e vai para a faculdade, né, para as universidades e faz o curso de licenciatura, quando ele chega no ensino médio no 6º ao 9º, que o aluno chega no 6º ano principalmente, ele está saindo do Fundamental 1 muito infantilizado ainda. E esse professor que pega do 6º ao 9º, ele pega como se fosse um pequenininho que estava na universidade. Há uma ruptura. E é muito difícil para os professores fazerem essa transição. Para a gente, eu vejo assim, para os professores que fizeram o curso normal, né, formação de professores, essa transição fica mais fácil. Ou que já trabalharam no primeiro segmento e continuaram no segundo, é mais fácil. Para quem já entra direto no Fundamental 2, a gente tem muita dificuldade. Fiquei muito feliz quando a doutora falou ali que tem essa mudança, e eu espero que tenha. A gente estava conversando sobre isso, falando, gente, é muito difícil a pessoa que vai para a universidade, forma uma licenciatura, e a gente tem essa dificuldade nas escolas. E quando a senhora começou a falar que vai ter esse tempo maior, né, para que essa formação aconteça, é realmente o que a gente necessita.
A gente precisa que os professores que trabalham principalmente de 6º ao 9º e também do ensino médio consigam fazer essa mudança, trazer esse aluno para perto. Como a gente vê isso claramente no Fundamental 1. Hoje a gente está com um grupo grande de Quissamã e lá a gente percebe direitinho, no Fundamental 1, na educação infantil, Fundamental 1, caminha direitinho, vai seguindo certinho os passos. Mas quando passa do 5º ano para o 6º, acontece assim, é como se eles pulassem um degrau muito alto e aí começam as dificuldades. Então, eu espero que as universidades realmente pensem nisso, né, que coloquem alguma coisa nos cursos para que os professores que estão se formando levem isso em consideração, né, percebam que lá as crianças não são pequenos universitários, mas que sim, alunos, pessoas que estão começando a formação. Obrigada. Eu não sei se foi uma pergunta, só uma explanação. Muito bem a sua pontuação. Realmente, isso aí nós estamos atentos o tempo todo. Porque, como eu falei, né, tanto a escola quanto a universidade, durante muito tempo, entendeu que esse indivíduo, né, que essa criança, que esse adulto, que esse jovem, enfim, entrava na instituição, mas nós a instituição, né, estávamos deslocados desses processos formativos. Então, por exemplo, quando nós recebemos os nossos graduandos, né, os nossos licenciandos, já no primeiro período a gente procura já meio que fazer um nivelamento, não é um nivelamento no sentido, mas é porque, como eu falei, a gente tem que ficar atento. Qual o perfil do meu aluno? Né? Quais são as demandas, quais são as lacunas que ele não conseguiu preencher, por exemplo, dentro dessa formação da educação básica. Então, são alguns dos elementos que nós precisamos estar atentos para poder o quê? Fazer esse processo de nivelamento de forma eficiente e, consequentemente, possibilite a esses alunos darem continuidade à sua trajetória e, consequentemente, ingressarem de fato nesse perfil formativo, né, daquilo que se exige de um aluno de graduação, né, um aluno que está entrando no ensino superior, assim como acontece, como a professora bem colocou, dentro dos anos de escolaridade, né? A criança que sai da educação infantil, quando ela vai para os anos iniciais, ela já tem uma outra maturidade, ela já está em outros estágios formativos. Então, nós, professores, estamos atentos, né? Quais são as necessidades, né? Quais são os níveis, quais são as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas para que o meu aluno ele consiga cumprir no ano de escolaridade em que ele se insere agora. E assim sucessivamente, quando quebra, né? Antigamente era o ginásio, né? Quando o menino saía dos anos iniciais e ia para os anos finais do ensino fundamental. Acontece ainda, a gente chama de ginásio, ou em alguns momentos havia escolas que faziam até um vestibular, né? Uma prova para ele passar para outra etapa, né? Para dar sequência. E então, tanto os professores da educação infantil, quando ele vai passar o bastão do menino da educação infantil, ele está em outros estágios, né, de formação, de desenvolvimento, ele tem que estar atento. A mesma coisa quando esse aluno ele vai para os anos finais do ensino fundamental, né, para que essa mudança, né, porque agora as disciplinas são vários professores, os componentes curriculares, né, são outros e com outras exigências. Então, a gente também tem que preparar essa criança para que ela, quando chegue nos anos finais do ensino fundamental, ela também esteja pronta, né? Tem alguns aqui que falam de forma brusca, aqui eu não sou mais a tia, né? Mas isso é uma questão cultural, uma questão que já faz parte da cultura escolar dos pequenininhos, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado, né, com a linguagem, a forma como a gente vai colocar os conteúdos para que passe. E a mesma coisa na universidade.
não é verdade? Né? A gente recebe aí um menino do ensino médio que vai para a universidade, às vezes são muito jovens, ainda não tem um grau de maturidade, né? Que às vezes a própria linguagem, por exemplo, né? Essa linguagem acadêmico-científica, coisas que eles não estavam familiarizados, nós estamos atentos sim. E agora, então, com essas novas reformulações, com essas novas demandas, mais ainda, né? Para que isso realmente possibilite e ele possa daí voar, né? Vamos dizer, nesse processo formativo. Posso fazer uma crítica? Pesada, mas eu vou fazer. Pesada porque eu trabalho numa instituição e eu faço esse questionamento, eu faço essa reflexão. Quantos aqui que tem uma graduação, uma licenciatura, qual é a disciplina curricular do seu curso que te deu condições de perceber as etapas do desenvolvimento do aluno que você vai trabalhar? Nenhum. Então eu só posso cobrar aquilo que eu dou. Se eu não dou, eu não posso cobrar. E essa é a crítica que eu faço, fiz no nosso curso. No nosso curso tem uma disciplina que trabalha Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, não faz nada, porque aqui para nós, em um semestre, 60 horas aulas, você trabalhar desenvolvimento e aprendizagem, esquece, é dar uma pincelada. E nas licenciaturas eu trabalho com Psicologia da Educação, só Vallon, nem Vallon, imagina, Piaget, Vygotsky. Piaget, Vygotsky. Aí chega na adolescência, que é todo turbilhão de desenvolvimento, você, minha gata, pega o problema nas mãos. Então, eu sou defensora de que nos currículos acadêmicos tenham disciplinas que ensinem a lidar com o desenvolvimento humano para que nós tenhamos condições, competências e habilidades para trabalhar com eles. Porque senão... Complementando, estou supondo que estamos falando em normal típicos. E quando falamos em normal atípicos, piora. Porque qual é a disciplina dos nossos cursos que ensinam o aluno a identificar TDAH, TOC, TED? Não tem. Qual é a alternativa? Uma ideia que eu vou soltar agora, que já é uma ideia vindo de experiência pessoal. Que professor acadêmico que não é médico pode ensinar a um jovem aluno de licenciatura como identificar um autista? Nenhum. Por quê? Porque não tem a clínica. Mas então, professor Vitor, então você está dizendo o quê? Que a universidade é falha? É falha sim nesse ponto. Mas o que deveria ser feito? Deveríamos convidar alguns médicos, neuropediatras, para dar uma pontinha, alguma aula, para dizer brevemente como identificar quais são os aspectos clínicos, porque são clínicos, os aspectos clínicos para identificar TDAH, autismo, só para falar em dois aspectos. É óbvio que síndrome de Down, Klinefelter e qualquer outra síndrome cromossômica aberrante grande são muito fáceis de identificar, né? Mas comportamentalmente as esquizofrenias, depressões, ansiedades, autismo e qualquer aspecto é muito mais difícil e cada um é um. Então a formação de professores é extremamente complexa, não é simples, porque eu pensando aqui no meu bacharelado, que eu não sou nem licenciado, eu sei por experiência própria na disciplina de genética básica, eu sei que eu não posso tratar toda a minha turma homogeneamente, porque ela não é nem genética, nem socialmente, nem nada. Ela não é homogênea. Mas eu sou obrigado a tratar homogêneamente para ter uma média. Óbvio que o aluno com maior dificuldade, os meus monitores vão chegar junto, pessoal, chega junto desses alunos que não tem base, ou seja, de dificuldades. Pode até ter base, mas tem dificuldades de atenção, como já tive alunos com desvio de septo que tiravam 0 na prova, que não conseguia nem dormir direito. E o garoto, depois que operou, não teve problema nenhum. Então,
É óbvio que qualquer transição entre 6, 7, 8 anos merece todo o cuidado, porque nenhuma turma de nenhum ano, me parece, é homogênea. Temos os normal-atípicos e temos os normal-típicos. E os normal-típicos, ainda por cima, são um espectro entre quase normal-atípicos e normal-típicos. Eu tenho alunos que são normais, entre aspas, mas eu poderia dizer, meu filho, vai se tratar porque você tem um monte de problemas, né? Não é assim? E temos o outro que não precisa falar nada, que tira 10 sem estudar, só pegar no livro. Então, temos esses dois, aliás, esses 50 aspectos diferentes, graus diferentes, na mesma aula. Vocês também. Eu não consigo, e isso já é um padrão que eu aprendi na dura realidade da sala de aula, de receber alunos de 4º período ou de 5º período numa disciplina de genética básica que internacionalmente não faz nenhum sentido. Genética básica segmentada do jeito que a UENF ensina, porque sabemos que os licenciados vão ensinar assim, não se ensina mais no mundo assim. Se ensina assim, genética da mosca da fruta. Isso é uma genética específica. Ou genética da Helicobacter pylori, que é outra genética especificamente. Ou genética do SARS-CoV-2, que causa Covid-19. A genética dele. Não se ensina genética básica. Eu estou falando isso no aniversário de 200 anos do nascimento do Gregor Mendel esse ano. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos, eu apresentava a disciplina e na segunda, terceira aula já dava divisão celular. E alguns alunos me olhavam com o olho arregalado, como se eu estivesse falando de alguma coisa de outro mundo. E isso está nos livros de ensino médio, escola pública e particular. Todos eles, porque eu analiso, porque eu coloco meus alunos na instrumentação de genética nas escolas públicas para praticar. Então eu sei que está. Agora, se a escola aplica, não aplica, se dá, não dá, é outro problema. Muitos alunos falam assim, professor, eu não tive essa aula. Então, é? Professor, levante a mão, quem não teve essa aula, ou que o professor não estava, eu não tinha professor de biologia. O professor de biologia ia lá, mas não fazia nada. Outro, não tive mesmo professor de biologia. Eu disse, ué, como que você conseguiu passar? Mas enfim, então como eu, na teoria, deveria pegar um conteúdo e trabalhar ele mais profundamente do que o aluno aprendeu no ensino médio, claro, eu não vou repetir a aula do ensino médio, correto? Eu tenho que aprofundar ele, inclusive dizer para ele até umas dicas de como dar aula, certo? Mas eu tenho, como terceiro grau, eu tenho que aprofundar o conhecimento dele e fazer interações com ferramentas novas de interpretação de dados genéticos e tudo mais, na genética clássica. Então, o que eu faço no primeiro dia de aula, além de gastar 15 minutinhos dizendo qual é o cronograma, dou uma revisão de reprodução celular. De ensino médio. Eu passo a régua. Quando chegar na segunda, terceira aula, aí eu aprofundo um pouco mais, e aí eu vou dizer, agora eu vou aprofundar no nível que vocês na UENF deveriam saber. E vocês se adaptam agora que vocês precisam para a aula de vocês. Então, claro, cada fase vai trazer uma defasagem própria de cada turma, própria da passagem do 4º ano para o 5º ano, do 5º ano para o 6º ano, do 6º ano. E a gente sabe, quando vê as estatísticas municipais e estaduais, como há uma desistência de alunos. E como na universidade, mesmo que a gente, por exemplo, nós temos 40% de cotistas, certo? Só que todos os alunos do município, se eu não me engano, são 60% ou mais de todos os alunos são atendidos pela rede pública. E a rede pública é quem basicamente não consegue pagar a rede particular. Então isso quer dizer que dos 60% dos alunos potencialmente que poderiam entrar na universidade pública, somente 40 entram por cota. Entendeu? Então, isso é um fato. Então, toda passagem de turma vai ter temos que ter, nós professores, temos que ter a sabedoria do dia a dia de tentar fazer essa gradação, né? Porque a diversidade neurológica, todos eles têm as meninas que amadurecem, nós todos sabemos, com um pouco de velocidade maior que os meninos. Amadurecem neurologicamente diferente, né? Então, mas tem meninas que vão amadurecer mais tarde por ABC motivos hormonais, vamos supor, ou vão ser precoces,
Então, essa diversidade existe nas salas de vocês e eu vejo brutalmente, esfregando na cara, alunos que lidaram com essas diferenças e que se dão de cara com o professor que vai dar conteúdo, e vai exigir conteúdo, e vai exigir interpretação de texto, e vai exigir estudo em grupo, e vai exigir redação, e vai exigir contextualização, e vai exigir que se questione os fundamentos para ele tentar entender as novas nuances dos fundamentos atualizados. Porque ciência é assim, se questiona tudo, certo? Então, mas como que o menino vai questionar se ele teve que decorar as coisas, né? Então, as turmas sempre serão diversas. O nosso cuidado em atender essas turmas eu aprendi, eu sozinho não dou conta de em 40 alunos eu dedicar 5 ou 10 horas para 3, 4 grupos diferentes que têm dificuldades. Eu preciso de 2, 3, 4 monitores. Toda vez, já está você lá ali, professor, eu quero ser o seu monitor de genética. Eu preciso mesmo, porque eu preciso que façam esse cálculo. Tem cálculo na genética. E às vezes o aluno foge do cálculo. Não, mas tem que fazer cálculo, tem que fazer binomial, tem que fazer alguns algoritmos, tem que fazer alguns pequenos cálculos. Sim, para você entender a mecânica disso aí. Óbvio, não precisa saber de tudo isso, basta saber o contexto todo, a gente entendeu, pronto, vou dar aula depois. Assim, o que minha experiência me disse é que toda turma vai ser heterogênea, e toda passagem de ano, essas passagens mais marcantes, né, ensino infantil para o básico, do básico para o ensino médio, e com certeza do ensino médio para a universidade, são passagens traumáticas, com certeza. E todos os que recebem esses alunos, seja o professor do ensino fundamental que receba do ensino infantil, o professor do ensino médio que receba do fundamental e o professor universitário que receba do ensino médio, tem que ter essa sensibilidade e esse tato pedagógico de tentar fazer a melhor transição, com certeza. Eu agradeço imensamente aos nossos doutores aqui da nossa mesa de debate. Muito obrigado, agradeço em nome da organização do evento por participarem do primeiro Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigado mesmo. Podem retornar aos seus lugares e com certeza a plateia gostou demais de todo o conhecimento que foi repassado neste momento.